Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Proletário Vencedor, seu canal de tecnologia destinado a você assalariado assim como eu. No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a função de agregação Count, dando continuidade à nossa playlist de Select aqui do canal. A função de agregação Count vai me permitir contar registros, e eu vou poder contar esses registros por várias formas diferentes, usando a coluna, usando o próprio registro em si como referência. Eu vou poder fazer toda essa contagem para fazer análises estatísticas ou para gerar relatórios. Então essa é uma função de agregação que merece um vídeo especial, por isso que no vídeo anterior da playlist aqui de Select eu não coloquei ela junto, porque ela tem alguns detalhes a mais aí que são muito interessantes de você saber. Se você perdeu algum vídeo da playlist, o link está aqui na descrição. E se você quer saber somente desta função específica, pode continuar aqui no vídeo. E proletariado que é proletariado, já chega deixando o dedo no like, clicando no sininho, compartilhando e se inscrevendo. Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de Select, como você bem viu aí na introdução do vídeo. E a função que eu vou te mostrar hoje é a função de agregação Count, a última função que ficou faltando aí para a gente completar as nossas funções de agregação. Count. Para que serve a função Count? Ela vai servir para que eu conte registros do meu banco de dados. E ela tem algumas especificações aqui que me fez com que eu colocasse ela num vídeo à parte. Então já se inscreve, compartilhe e deixa o like aqui no vídeo, porque isso aqui é uma das funções principais aqui para você, tá? Sem a função Count você não consegue extrair qualquer tipo de relatórios utilizando a função Select, a Query Select, né? Então para fazer isso bem específico, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai usar o banco DB Família que está disponível aqui na descrição do vídeo. E você pode colocar esses códigos de insert aqui. O que eu estou inserindo? Se você não conhece a cláusula insert, tem um vídeo aqui no card pronto para você. A cláusula insert aqui está inserindo um filho de nome Francis Guild e o código de pai número 1. Ou seja, não estou inserindo a mãe desse filho. Ele tem pai, mas não tem filho aqui na minha database. Também vou inserir aqui 3 filhos cujo pai eu não sei, porém eu tenho o código da mãe. Então, para a gente exemplificar bem o nosso count, a gente vai precisar fazer esses 3 inserts aqui. No caso 4, né? Um de um filho que possui o pai, mas não possui a mãe cadastrada. E um cujo a cláusula tem aqui 3 filhos sem o cadastro do pai, porém com os 3 cadastros da mãe. Para iniciar, vou te mostrar que eu tenho eles cadastrados aqui, então eu vou fazer um select, asterisco mesmo, por enquanto, no meu DB filho. Não sei vocês, mas eu gosto muito de escutar aqui o meu switch azul, tá? Olha só, então eu tenho todos eles aqui. Se eu clicar no ID pai, ele vai organizar aqui para mim e vai mostrar que eu tenho esses caras aqui que não possuem o pai cadastrado, são nulos, né? A mesma coisa com a mãe, eu tenho algumas mães aqui que se eu clicar no ID da mãe, eu vou verificar que eles não possuem aqui, tem pelo menos 3 que não possuem a mãe e pelo menos 5 aqui que não possuem o pai. Então vamos então agora utilizar a nossa função count para extrair mais informação aqui dessa nossa tabela, porque eu fiz isso de forma manual. Olha só, select, assim como as outras funções de agregação, eu vou utilizar o count para isso. From DB filho. Agora vem o pulo do gato aqui, ó. Eu posso contar quantos registros eu tenho na minha tabela, independente se alguma daquelas colunas possui valores nulos, olha só. Com o select anterior, né, eu tenho aqui todos os registros, ele me mostra os nulos, os que não tem nulos, tudo. Quando eu fizer a contagem utilizando o count,
ele vai contar todos os registros, ou seja, o conjunto de dados de cada linha aqui. Então, o registro número 1, 2, 3, 4. Ele vai contar quantos registros desses eu tenho, olha só. Vou colocar aqui um asterisco, que é um caractere coringa agora. Olha só, eu tenho 5.006 registros. Está aparecendo aqui ó, no nome da coluna, count asterisco. Eu poderia, inclusive, colocar aqui um S, quantidade registros, ou quantidade de filhos cadastrados, né? Quantidade de filhos. Só para nomear aqui a coluna, né? É um apelido que você já aprendeu a fazer também neste vídeo que está passando no card aí para você. Então vou colocar aqui sem apelido por enquanto. Então o asterisco ele conta quantos registros eu tenho na tabela, tá? Então é select, count, dentro do count se eu colocar asterisco ele vai contar quantos registros eu tenho. Também é comum eu utilizar aqui o número 1, indicando que eu também quero contar todos os registros. Ó, perceba que ele trouxe o mesmo resultado, 5.006 registros. Mas e se eu te falar assim, ó, conta para mim na tabela de filhos quantos registros eu tenho que não possui o pai cadastrado. Aí eu posso escolher contar por uma coluna específica, olha só. Lembre-se, eu tenho 5.006 registros ao total, ou seja, eu tenho 5.006 filhos cadastrados. Mas se eu colocar para contar pela coluna do ID do pai, ele vai me mostrar uma outra coisa, olha só. O número diminuiu, ficou 5.001. Se eu te mostrar aqui aquela query de novo aqui dos pais, ó, eu tenho aqui quantos pais nulos? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente a diferença que está dando aqui, 5.006 por 5.001, a diferença é de 5. E por que deu essa diferença de 5? Porque ele contou os registros que não têm valores nulos, dando exatamente a quantidade de filhos com o pai cadastrado, ou a quantidade de registros relacionado a um pai que eu tenho ali. Então você percebe que eu posso usar o número 1 ou o asterisco para contar todos os registros independente de quantos valores nulos eu tenho. Então eu tenho 5.006 filhos cadastrados ao total, porém desses 5.006, apenas 5.001 possuem o ID do pai cadastrado, tá? Então isso aqui para relatório é muito interessante. Então eu já estou te dizendo que eu posso contar por colunas específicas e de acordo com a coluna que eu colocar dentro do parênteses, o meu resultado vai ser diferente. Se eu colocar o ID da mãe, vamos ver quantos filhos eu tenho que possuem a mãe cadastrados. Opa, o número já ficou diferente de novo. Então eu tenho aqui 5.003 filhos cujo ID da mãe foi cadastrado. De 5.006, quer dizer que 3 dos filhos que eu tenho cadastrado ali não tem o ID da mãe registrado. Será que é isso mesmo? E é 1, 2, 3. Então eu posso usar o count dessa forma. Olha só então, posso também utilizar o count 1 separado por vírgula dentro do mesmo select, ou seja, mais de um count. Vamos fazer um relatório legal aqui para a gente fazer um vídeo bacana. Quero contar quantos registros eu tenho. Então no caso, eu terei aqui um count que vai contar por asterisco para dizer quantos filhos eu tenho. Eu vou dar o nome de S, quantidade de filhos. Quantidade de filhos. Vou separar aqui por underline, né? Então, uma vez separado aqui por quantidade de filhos, eu vou criar agora separado por vírgula um outro count. Só que agora eu vou contar pelo ID da mãe. E esse aqui eu vou colocar um as filhos com mães. São os filhos que têm as mães cadastradas aí. E vou fazer um outro count, agora com o ID do pai, que é uma outra coluna que eu tenho. As filhos com pais. Então eu tenho ali a quantidade de filhos, a quantidade total, né?
E vamos executar para ver se dá certo. E olha só, perfeito. Eu tenho 5.006 filhos cadastrados. Destes 5.000, 5.003 possuem a mãe cadastrada e 5.001 possuem o pai cadastrado. Com esses 3 dados aqui eu já consigo montar um relatório, montar de repente um gráfico aí com Power BI ou com alguma outra ferramenta de extração de dados. Mas já me traz aqui, a gente já começa a utilizar as funções para trazer resultados para a gente que a gente pode utilizar de forma relevante na nossa vida, tá? Lembrando que aqui eu contei pelo nome da coluna, contei pelo asterisco e usei um count do lado do outro, separados por vírgula para trazer esses resultados aqui. Eu poderia inclusive trazer outros resultados com outras funções de agregação apenas separando por vírgula. As demais funções de agregação você aprendeu aqui no vídeo passado, que vai ficar aqui no card acima. Então é isso, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Façam testes aí, experimentem, tá? Dá para você fazer essas contagens utilizando a cláusula where. De repente eu quero fazer onde o ID é nulo, ou onde o ID não é nulo, ou onde o nome do pai é tal, sei lá, quero saber quantos pais eu tenho com o nome Gabriel, quantos pais eu tenho com o nome Luciano. Então a gente pode aqui usar onWhere utilizando os outros fields que a gente já aprendeu nessa lista aqui, e vai ficar o link da playlist aqui no card e na descrição também. Até a próxima!